esse evento tem como tema central a neurociência e suas interfaces. Mais uma vez, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Quero, nesse momento, apresentar para vocês a Unifunvic, a nossa palestrante de hoje, que é a neuropsicóloga, doutora Fabiana Vivilá Costa Barbosa. Quando eu li o sobrenome, eu já perguntei, parece que eu conheço esse sobrenome de algum lugar, né? Graduada em psicologia, pós-graduada em neurociências pelo Albert Einstein, especialista em terapia cognitiva comportamental, TCC, formação em arte-terapia, hipnoterapia cognitiva e educação parental. Já atuou como psicóloga clínica de equipes profissionais do esporte, como a Seleção Brasileira de Ginástica Artística, e programas de alto desempenho esportivo para crianças e adolescentes. Trabalha com atendimento clínicos que buscam a interconexão entre corpo, mente, emoções e espiritualidade, norteando o trabalho como propósito. Para tanto, então, convido a nossa professora doutora Fabiana, por gentileza, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Me sinto muito honrada de estar aqui, fazendo parte dessa mesa com pessoas tão renomadas, né? Realmente, com muita alegria que eu recebi esse convite da professora Fernanda, Marina, Elaine, né? E estou muito feliz de estar aqui, já estive aí no lugar de vocês e ainda estou, né? Porque eu acho que estudar é uma coisa que a gente nunca para de fazer, né? E que é tremendamente importante. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito dos primeiros 1000 dias. Eu gostaria de saber, quem sabe o que significa os primeiros 1000 dias? Alguém já ouviu falar o que significa os primeiros 1000 dias? Então, o homem que eu sou é por causa da criança que eu fui. Essa frase do José Saramago. E isso mostra para a gente o quanto é importante a primeira infância, né? Eu vou falar um pouquinho antes da primeira infância, que vai até em torno de 6 anos. Eu vou falar da gestação até os 2 anos de idade. Essa fase é uma fase crucial para o desenvolvimento humano, em todos os sentidos. Eu vou estar falando um pouquinho para vocês a respeito disso. Essa foi uma tese da minha pós-graduação no Albert Einstein. Eu pesquisei a respeito dos primeiros 1000 dias e quais as possíveis consequências que se pode ter na vida adulta por algum trauma, alguma falta, carência nesse período dos primeiros 1000 dias. Mas antes disso, eu vou convidar vocês a parar um pouquinho, porque às vezes a gente não para pensar a respeito do que é a gente estar aqui hoje, do que significa a vida. Então eu vou convidar vocês a parar um minutinho e fechar os olhos. E será que pode falar a música? Fechar os olhos e a gente vai fazer uma pausa de respiração com 5 respirações profundas para a gente acessar a nossa mente e talvez vão vir algumas lembranças da infância, da adolescência, mas eu quero fazer um tempo de gratidão. Gratidão pela vida, gratidão pela nossa existência. E que é tão tremenda as possibilidades que a gente vive, que muitas vezes a gente não consegue agradecer nem pelo dia que a gente tem. Então, hoje, antes da gente começar, eu quero que a gente possa agradecer ao Criador por nós estarmos aqui, né? E se vocês tiverem alguma criança, filhos, ou pessoas que vocês têm acesso, que tiveram filhos, pensem, tá? Eleve a sua mente a eles e peça a Deus para que eles possam se sentir amados, acolhidos, protegidos. Vocês vão entender o quão importante é isso na vida de um bebê para um futuro adulto, tá bom? Pode respirar profundamente. Sentir o ar. Trazer na sua mente as experiências que você já viveu como criança. E eu sei que muitas vezes as nossas experiências são carregadas de coisas boas, de excelentes memórias, mas também de memórias muito dolorosas. Mas aquele que nos permitiu vir, nos permitiu estar aqui hoje,
Ele é capaz de mudar toda uma história, toda a dor, todo o trauma, toda a falta, toda a carência. Mas a gente precisa permitir essa mudança. Respira fundo. Permita essa mudança. Permita que a sua criança interior, que habita em você, ela possa se ver livre, para que seu adulto venha viver o sobrenatural pelo qual você foi criado para viver. Eu desejo isso para vocês de todo o coração. Eu desejo que vocês possam tocar nessa criança interior hoje e fazer com que ela esteja no lugar que ela precisa estar. E que esse adulto, com uma sede de buscar conhecimento, possa abrir a sua mente para viver o sobrenatural pelo qual foi criado. Respire mais 2 vezes profundamente. Sinta agora os seus pés no seu sapato. Talvez tenha sido um dia corrido hoje, com algumas complicações ou não. Mas que você possa estar aqui, agora. Se você escolheu estar aqui, esteja aqui. Absorva o máximo que você puder para a sua vida, para a sua jornada como pai ou mãe, futura ou presente, para a vida das pessoas que vocês vão tocar, possíveis alunos, nas profissões que vocês tiverem. Vamos voltando devagar. Como eu já havia dito, né, os primeiros 1000 dias, eles incluem o período gestacional até os 2 anos, após o nascimento até os 2 anos de vida, né? E aqui nós vamos falar, então, de implicações profundas para a saúde, o comportamento e a cognição na vida adulta. A neurociência identifica um período como um dos mais sensíveis para o desenvolvimento cerebral, pois o cérebro infantil está em um estágio de rápida formação de sinapses, plasticidade neural e desenvolvimento das redes que são influenciadas por fatores genéticos e ambientais. O que significa isso, né? A criança, imagina que a mãe, né, ela está ali nutrindo esse bebê, ela toma várias vitaminas, ela está nutrindo esse bebê através o bebê tem contato com a mãe, assim, muito se fala, às vezes, o bebê não ouve, não tem percepção do que está acontecendo, mas isso não é crença, isso é uma verdade. A criança tem, ela percebe as sensações, essas sensações, as emoções da sua mãe vai interferir, sim, no seu processo, tá? E nesse período de gestação, muitas questões que a mãe vive pode interferir na vida adulta desse bebê. Esse foi um dos temas que eu estudei na minha tese da pós-graduação. E aí, após o nascimento desse bebê, o ser humano nasce com 86 bilhões de neurônios. Imagina, 86. A primeira poda neural, o que significa essa poda? A primeira morte celular, né, que morre esses neurônios que se conectam, que faz a gente viver e fazer tudo que nós fazemos na nossa vida, a primeira poda neural acontece no nascimento. É natural esse processo. Então, só que a gente tem... Imagina que o bebê, ele nasce, ele sai de uma posição vertical para uma posição horizontal. É o maior desenvolvimento que se pode ter em toda a vida. Acontece nesses primeiros 1000 dias. É o maior desenvolvimento. A criança adquire fala, linguagem, né? A criança começa a andar. A cognição dela, a percepção dela de mundo. Né? Imagina, ela não fala nada e, de repente, ela adquire muito conhecimento. Então, isso é algo muito positivo, porque ela tem muitas conexões neurais. Ela faz uma explosão de conexões, mas isso é positivo do ponto de vista para o bem, como para o ponto negativo. Por quê? O que vai interferir nisso? Vai depender muito da qualidade e do tipo de estímulos que esse bebê vai ter. E isso não é só do ponto de vista de estímulos, né, que a gente faz com o bebê, mas do ponto de vista da alimentação, amamentação, do ponto de vista das emoções. Eu não sei se vocês já ouviram falar que antigamente a gente ouvia dizer assim,
Eu gosto muito de um pediatra que é neurocientista, que é o Dr. José Martins Filho, e ele fala que a gente acreditava que seria melhor deixar o bebê no berço, deixar o bebê chorando, porque senão o bebê ia ficar mimado e melhor não pegar. Isso, hoje, a própria ciência, a neurociência já comprovou a complexidade que é você negligenciar a questão afetiva do bebê. Então, existem várias correntes de discussões a respeito disso. Deixa o bebê no berço, até amanhã vocês vão ouvir a Lívia falando sobre o sono, né? Então, as pessoas que trabalham nessa linha, deixa o bebê no berço, vão fazer a higiene do sono. Outros que vão mais pela teoria do apego, vão dizer a respeito, deixa esse bebê com a mãe, deixa esse bebê no quarto, inclusive dormindo na cama dos pais, né? Então, assim, tem o Dr. Daniel Becker também, ele diz que, inclusive, fez parte do Começo da Vida, que é um documentário incrível, que eu vou passar uma partezinha para vocês. Ele fala, nem 8 nem 80, vamos trabalhar no equilíbrio, né? A criança ela precisa de rotina, ela precisa ter as suas horas de sono, isso é fundamental, a Lívia vai falar amanhã, mas ela precisa de afeto. Alguns dos estudos que eu fiz minha tese, dizia que o bebê ele precisa mais de afeto do que de alimento. Então, assim, é muito sério isso, né? Então, às vezes a gente vê, mas essa criança teve tudo, ela morou num lar que os pais tinham toda a condição, mas como era esse ambiente? Né? O que aconteceu nesse ambiente? Então, às vezes, não é tanto financeiro ou ter tudo, mas o que ela recebeu. Que tipo de afeto essa criança recebeu. E mais à frente eu vou falar um pouquinho sobre o estresse tóxico, que é uma das grandes consequências dessa falta. Né? Seja ela alimentar, seja ela cognitiva, estímulos ou emocional. Tá? Você pode colocar o vídeo para mim, por favor? Esse Começo da Vida foi um documentário muito bacana, desenvolvido. Um dos responsáveis foi esse Dr. Daniel Becker, que é um pediatra, neurocientista do Brasil, muito renomado e que também discute muito sobre políticas públicas em relação à questão da licença maternidade. Então, eu vou passar um pedacinho dele para vocês. Você vai fazer no seu próximo aniversário? 4 meses eu vou fazer. Depois 7 anos. Sério, filho? E depois? Depois eu vou ficar um adulto. The brain never stops developing until you die. If you're 100 years old and you learn something that you didn't know before, your brain makes new connections. But the most rapid period of brain development is in the first few years. Babies learn more in the first 3 years of life. Than they will ever learn again. They learn more rapidly. Fazer no seu próximo aniversário? 4 meses eu vou fazer. Depois 7 anos. Sério, filho? E depois? Depois eu vou ficar um adulto. The brain never stops developing until you die. If you're 100 years old and you learn something that you didn't know before, your brain makes new connections. But the most rapid period of brain development is in the first few years. Babies learn more in the first 3 years of life than they will ever learn again. They learn more rapidly from 0 to 3 than they will learn from 10 to 13 or 20 to 23 or 30 to 33. A volte mi sono sentita spesso dire il bambino ha bisogno di imparare, è una sorta di vaso da metterci dentro degli saperi. No, non è vero, non è questo. Non è una tabula rasa dove tu appoggi i tuoi saperi e le tue competenze. L'importante è vedere il bambino come capace di avere tanto dentro, di avere tanto da insegnarti. The only way that children can
achieve this amazing capacity for learning and exploration, that all depends on the fact that they have a very secure, stable, loving set of caregivers, people who are taking care of them. Probably the most significant discovery is that brain development is influenced as much by the environment as it is by genetics, beginning at birth, actually even before birth. The experiences that a young child has, the interactions a child has with people, literally gets under the skin and into the brain and affects how brain circuits are made, how the architecture of the brain is built. So early experience literally shapes the architecture of the developing brain. I think that what you see when you watch a child walk into a preschool that is curious and eager to learn is a child who's had positive experiences before he even got to preschool. He's had nurturing and responsive parents. He's been in a safe environment. He's had good health and nutrition. That child comes with a set of skills and a set of interests in life, in exploring, in playing, in socially playing well with others, that a child that doesn't have those experiences doesn't come with. The children whose development is at risk are children who live in very difficult circumstances. Not a bad day here, a bad day there, but chronic, constant days, weeks, months, years, where there's very little positive interaction, where the home may be just very disorganized, not because parents don't love their children, but they're overwhelmed by their own life circumstances. The way people parent is heavily influenced by the way they were parented, and whether adults have the skills and the capabilities to provide a safe, stable environment for children is determined by whether they themselves were raised in a safe, stable environment. Somewhere along the line, the cycle has to be broken. And the science is telling us you can't bypass the adults. All families face challenges today, and our goal as a community, as a society, as countries, should be to support them as they nurture their children. You know, they use a term, it takes a village, and I don't think they mean that as a lot of people taking over your child. What they mean is that we help you raise your child as a community, and that's what we're after. In the United States, we've conducted these studies that show what is the benefit of $1 of investment in the early years of the child. What we found when we only consider these more limited objectives like earnings, employment, and things like crime, that we find that each dollar invested pays back over the lifetime about $7, which is a very high return. This whole notion of the human capital invested in the child, that love is an important part of the economy, which typically is not fully recognized in the society. Why, knowing what we know about how important this early childhood time is, it's so important for the success of their future, for their future IQ, for their future health. If it's so important, why do we act like it's just the mother's job to take care of that baby, or just the family's job? Why are we not saying this should be the job of our entire society? Why is this not the job of our governments? Why is it not the job of industry to help protect this little baby? É de extrema importância esse olhar para a criança. E o olhar para a criança é responsabilidade de quem, né? É responsabilidade dos pais que escolheram ter esse filho, é responsabilidade do Estado, é responsabilidade da rede, né, de apoio da família. E a gente precisa entender que ter um filho é uma decisão de um casal, né? Deveria ser uma decisão de um casal, mas você ter uma rede de apoio, um suporte nessa jornada faz toda a diferença também nesse processo de desenvolvimento da criança. Faz toda a diferença como essa mãe vai estar para se doar o tempo que ela pudesse doar para a criança.
Então, como eu estava falando a respeito da sinapse neural, né? Que essa explosão, eu falei um pouco já, essa explosão que acontece nesse período e que a criança ela está ali administrando o que ela está percebendo, quais são esses estímulos que são enormes para ela, né? Pouca coisa para a criança é muito, mas não é intensidade de estímulos, mas são estímulos adequados no período adequado, né? Então, a plasticidade neural é essa capacidade, o cérebro da criança é extremamente plástico. O que significa? Ele é adaptável, ele é responsivo a novas experiências. E essa plasticidade é crucial na aprendizagem, no desenvolvimento cognitivo, nas emoções, essa capacidade do cérebro se remodelar, se reconfigurar. Então, isso é muito comum, muito forte nesses primeiros 1000 dias. Desenvolvimento do sistema límbico e a amígdala e hipocampo, que é o sistema das emoções, que também faz parte desse período e é extremamente rico nesse período do desenvolvimento. A parte nutricional, eu não vou entrar muito, mas é uma questão, a gente sabe que o aleitamento materno, às vezes a gente fala, até 6 meses é o ideal. 6 meses é a introdução de outros alimentos, mas ele, hoje, a Sociedade Brasileira de Pediatria fala, a ONU, de até 1 ano de idade, né, o ideal seria esse tempo. Estímulos e interação social, né? Então, essa criança ela precisa... Tem um acontecimento de... Eu não me lembro o nome, de uma pessoa que foi criada com animais, eu não lembro se era com lobos, e ela fazia todo o movimento como o lobos, né? Ela uivava como lobo, ela fazia todos os movimentos. Por quê? A criança andava de 4, né? Porque a criança, nós somos espelho. Elas estão nos vendo o tempo inteiro, nos observando o tempo inteiro. Então, o que nós dizemos, muitas vezes, tem muito menos valor do que o que nós fazemos. Então, nós precisamos estar muito atentos. Qual é esse ambiente que a criança está? O que ela está vendo? Né? Qual é o estímulo? E aí eu vou entrar na questão do estresse. O sono, eu vou deixar para a Lívia aprofundar um pouco mais amanhã, mas é um período essencial. A criança, nessa fase inicial, ela dorme nos primeiros meses em torno de 18 horas, né, Lívia? É isso mesmo? 18 a 20 horas por dia. Então, às vezes a gente fica, mas essa criança está dormindo muito, isso faz parte do processo. Porque quando ela está dormindo, ela está nesse processo de reestruturação, de conexão neural, dessa questão dessa conexão de sinapses neurais, né? Também já falei da questão das emoções, do cognitivo e aprendizagem, que todo esse processo eles caminham junto. Então isso todas essas áreas que eu estou falando, elas estão a todo vapor. Elas estão acontecendo no mesmo tempo a todo vapor. Então todas as experiências, os olhares, os estímulos, eles estão ou validando esse processo ou invalidando esse processo. Né? A saúde física, mental. E aí eu vou entrar aqui um pouquinho. Então, como o estresse tóxico afeta o cérebro do bebê? Né? Então, essa ativação aqui do eixo do estresse tóxico ativa de forma prolongada o eixo do hipotálamo, pituitário e adrenal, uma importante via de resposta ao estresse no cérebro. Essa ativação contínua leva a níveis elevados de cortisol, o hormônio do estresse, que pode prejudicar o desenvolvimento das células nervosas e das conexões sinápticas. Aqui existe uma grande questão. Por quê? O que é um estresse tóxico? Existem, em média, 3 tipos de estresse. Por exemplo, a criança que chora porque ela está com fome. Esse é um estresse natural, faz parte da vida. Ou a criança que está incomodada pelo banho. Isso é um estresse natural. A criança cresceu um pouco mais, vai para a escola, ou está brincando, esse é um segundo estresse. E o amigo toma o brinquedo. Faz parte, é um estresse natural, mas a gente vai ali intermediar, ajudar essa criança a desenvolver habilidades sociais de resolução de problemas. Mas o que é um estresse tóxico de um estresse de um nível maior, né? E quais os danos eles podem causar? Então, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Espera aí. Então, olha lá.
Isso aqui está resumindo o que a gente está passando, que eu passei ali atrás. Então, fatores de estresse tóxico nos primeiros 1000 dias. Negligência e abandono. O que é esse tipo de negligência? Esse tipo de negligência pode ser a falta de apego e afeto quando essa criança precisa, né? Ambiente familiar instável. Essa criança não tem rotina, não tem hora para o banho, ela tem vários cuidadores. Eu disse que essa criança precisa de uma rede de apoio, mas nós precisamos. Ela vai para uma creche antes dos 2 anos, que o doutor José Martins Filho, ele não recomenda, mas a gente sabe que nem sempre a realidade acontece como a gente gostaria, né? Então, qual o problema? Ela ir para uma creche? Não, o problema são os inúmeros cuidadores. Então, como é que essa criança vai vincular? Como que ela vai desenvolver afeto? Se cada hora é uma pessoa que está cuidando dela. Então, ela precisa de uma rede de apoio, mas de estabilidade. Ela precisa se vincular com pessoas ali, 2, 3 pessoas, porque ela vai estar vendo com frequência. Desnutrição e fome é um outro problema para o estresse tóxico. E falta de estímulos e isolamento. Foi como eu falei do caso daquela pessoa que não teve estímulo adequado e o ambiente formou quem ela era. Agora, consequências do estresse tóxico na vida adulta. Aí foi o ponto que eu trouxe na minha tese. Então, problemas de saúde mental, muitas depressões crônicas, né? Ansiedade. Tem muitos fatores que estão ligados a esse estresse tóxico lá da primeira infância, dos primeiros 1000 dias. Baixa resiliência ao estresse, à frustração, ao não. Às vezes a gente associa isso a uma criança ser mimada. Não, às vezes foi a falta, a negligência desses primeiros 1000 dias. Ou desses primeiros 6 anos, né? Que esse que eu estou falando é a primeiríssima infância, e essa é a primeira infância. Maior risco de doenças crônicas, doenças cardíacas, diabetes, também são risco por causa desse período. Desenvolvimento acadêmico e cognitivo baixo, dificuldade de aprendizagem. Então, esse estresse tóxico acontece por questões que são intoleráveis à vida dessa criança. Agora, presente e futuro. Tipos de estresse tóxico. Então, como eu falei, negligência, violência doméstica, abuso físico, sexual ou emocional, pobreza extrema, insegurança alimentar, né? É aquela questão que a criança olha nos olhos dos pais e ela percebe a instabilidade, ela percebe a insegurança. Porque quando a criança olha nos nossos olhos, o que ela quer não é saber se meu pai vai ter dinheiro para comprar meu alimento ou não, mas se ele está me acolhendo e se ele está buscando resolver o problema que eu não tenho a menor condição emocional e cognitiva de resolver, né? Desastres naturais e deslocamento forçado, doenças crônicas ou hospitalização prolongada, exposição ao bullying ou exclusão social. Então, esses são tipos de estresse que podem ser estresse tóxico e gerar vários fatores e complicações, que seriam esses que eu vou ler agora. Então, o estresse tóxico pode prejudicar o desenvolvimento do cérebro, aquelas sinapses neurais que eu falei, elas podem acontecer essa poda neural, essa morte celular, e isso, qual a implicação? De fatores que ainda nem se desenvolveram, porque não chegou a janela de oportunidade do cérebro para desenvolver bem aquela área. Então, antes que ela possa ter sido desenvolvida, ela pode ter essa poda neural. Então, isso é muito grave, muito sério na vida da criança, né? Então, a memória, hipocampo, que é a resposta ao medo, a amígdala, que é uma região do cérebro, não é a amígdala da garganta, é uma áreazinha no cérebro que é responsável pelas emoções. E regulação emocional, córtex pré-frontal, que é responsável pelas funções executivas, comando, decisão, né, da criança e do adulto. Isso aumenta o risco de problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade, e de condições físicas, como doenças cardio e imunológicas na vida adulta. Então, gente, eu vou parar por aqui, porque eu acho que eu já passei o meu tempo. Eu quero agradecer a vocês e qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode enviar, que a gente vai estar conversando. Muito obrigada.
Queremos agradecer à professora doutora Fabiana por essa palestra e logo, logo nós teremos perguntas. Espero que você tenha anotado as suas dúvidas, curiosidades e após todas as palestras dessa noite, nós estaremos tendo então um momento de perguntas e respostas para interagir com os nossos palestrantes. Mais uma vez, Deus abençoe, doutora Fabiana. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Quero convidar, nesse momento, o teólogo Dr. Paulo Roberto Garcia, graduado em Teologia pela Universidade Metodista de São Paulo, mestre e doutor em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, atuou por 37 anos como docente na graduação em Teologia e 13 anos como docente na pós-graduação de Ciências da Religião na Universidade Metodista de São Paulo. Atualmente é professor visitante da Universidade del Centro Educativo Latino-Americana na cidade de Rosário, na Argentina. Diretor executivo do LED Hub, Junta de Educação Superior de Ministérios da Igreja Metodista de Nashville, Estados Unidos. Convido então o professor Dr. Paulo Roberto, por favor. Boa noite a todas, a todos. É uma alegria estar aqui. Que bom ter a oportunidade de dialogar. Muito obrigado pelo convite. E que bom também, Fabiana, já podermos dividir esse espaço. Uma das coisas que me chama a atenção e que eu gosto muito é que dentro do ambiente religioso, na Idade Média, no século X, no 10º século, entendeu-se que os saberes deveriam conversar. Surgiu, então, dentro do mundo acadêmico, que era fundamentalmente religioso, uma ideia nova chamada universidade. Universidade era, então, o espaço aonde as chamadas artes liberais deveriam dialogar, conversar. E aqui a gente está vivendo isso, num tempo em que a Unifunvic tem o seu recredenciamento com nota 5, parabéns. Temos uma mesa de diálogo interdisciplinar, intertemático, com vários olhares. Coube a mim pensar nesse tema da espiritualidade, da religião, da fé, na perspectiva da neurociência. Porque aqui temos um campo novo. Mas para falar do campo novo, eu tenho que começar, então, a olhar. Deixa eu só descobrir como é que eu troco aqui. A olhar o conceito que dirigiu durante muitos anos o olhar para a espiritualidade, para a mística, para o cotidiano. Em primeiro lugar, é duro ser da área da teologia. Segundo lugar, é duro ser da área de humanas. Terceiro lugar, é duro ser da área de saúde. Porque o povo das exatas, que me perdoe, o povo das exatas acha que nada é ciência se não for dentro de certos paradigmas. Então, a área da saúde, quando consegue fazer um bom exame e tal, está valendo. A área de humanas já complica muito. A área da teologia, então, quer dizer, é um olhar, assim, muito negativo. Por isso, a mística, a experiência mística, a espiritualidade, a relação com o transcendente, e aqui eu estou usando conceitos mais, eu sou protestante, cristão, metodista, poderia falar relação com Deus. O problema é que, ao estudar esses conceitos, eu estudo eles e eles perpassam todas as religiões.
todos os movimentos. E como que a mística, como que essa experiência transcendente foi vista durante muito tempo? Em primeiro lugar, a partir dos filósofos da suspeita, Marx, Nietzsche, Freud. E aí a gente não pode se esquecer que de 1850 a 1950 nós temos os três. Então eu tenho um período em que há uma exacerbação da capacidade individual de superar o ego, superar a ideologia, superar o homem medíocre para o super-homem. Aí eu estou pensando em Nietzsche. Diante disso, a espiritualidade foi vista como um distanciamento do ser humano de sua essência. O ser humano é colocado distante da sua essência. Toda vez que ele se relaciona com o transcendente, ele diminui na perspectiva do ser alguém no mundo. Isso vai gerar um preconceito muito grande ao olhar para a fé. Conceitos que a gente tem normalmente. Deus é o nome que damos para aquilo que não podemos explicar. Um jeito de diminuir a relação de fé. Fé é algo que não pertence ao ambiente do pensamento, da lógica, da cognição. Ou seja, está dentro do ambiente da irracionalidade. Por isso, o ser humano que se dá espaço à mística, ele não é consciente, na perspectiva de que por si só pode superar, por exemplo, a ideologia. Ele não tem um bom letramento. E é interessante que, muitas vezes, religiosos com mestrado e doutorado são considerados iletrados, academicamente falando, porque os seus paradigmas teóricos não preenchem determinadas expectativas. Então, assim, não, isso daí é algo que está fora da capacidade letrada, e principalmente não racional. Viver a espiritualidade é viver a irracionalidade. A lógica desses movimentos, quanto mais racional eu sou, menos místico, menos transcendente. Essa abordagem, e Marx foi o mais pesado nisso, até por causa da sua formação inicial, e mais do que isso, do mundo que ele enxergava e do papel que ele enxergava na questão da religião. A partir disso, começa um processo de tentar olhar a espiritualidade de uma maneira diferente. E surge, então, a ideia da espiritualidade como um elemento da cultura. Mary Douglas, um exemplo, antropóloga famosa, ela vai falar que a vida humana ela é organizada em torno de elementos de sagrado, profano, puro e impuro. E aí ela vai dizer o seguinte: o meu cotidiano ele é marcado pela sacralidade. Então a camisa do time de futebol que eu uso é manto sagrado. Então estou vendo alguém com uma camisa do Palmeiras, que já baixou a cabeça. Saudações corintianas. Mas a camisa do time é sagrada e a camisa do time na torcida do Palmeiras é pureza. Mas sair com a camisa do Palmeiras no meio da torcida do Corinthians é impureza. Conceitos de pureza e impureza, sagrado e profano organizam a vida. Perfeito. Concordamos com isso. Mas isso ainda coloca a mística dentro ou como resultado de processos culturais. A pergunta é:
qual é o impacto da mística, da religiosidade, qual é o impacto da relação com o transcendente no ser humano. E aí entra a novidade, que é a questão da neurociência. Eu parto de uma tese de doutorado, que foi publicada pela editora Paulus, da Sebastiana Nogueira. E o importante é o seguinte, eu conheço a Sebastiana, eu fui professor dela no mestrado, no doutorado, e fiz parte das bancas de mestrado e doutorado dela. Ela é uma pentecostal, praticante de uma igreja pentecostal, que lida com as questões dos dons espirituais, e ao trabalhar na religiosidade do primeiro século, a partir do fenômeno dos dons estáticos, dos dons de êxtase, em 1 Coríntios, ela fez uma pesquisa na área da neurociência. Ou seja, ela quis entender, a partir da ciência moderna, como que se pode entender, perceber essa questão da relação mística. Inclusive, como professora visitante, esteve nos Estados Unidos e no Canadá, dialogando com alguns desses nomes que a gente cita. Desses todos não, apenas um. Depois eu explico. E ela vai dizer o seguinte, nas últimas 3 décadas, cientistas e estudiosos têm especulado sobre uma correlação entre a atividade cerebral e as experiências místicas. Tomados por um constante interesse e utilizando os instrumentos da neurociência moderna, esses cientistas tentam demonstrar que essas experiências pessoais encontradas em uma variedade de religiões, ou seja, não é uma coisa exclusiva de um segmento religioso, é algo que atravessa todo o espectro das experiências religiosas nas diversas expressões. E tradições filosóficas são geradas por atividade cerebral ou fortemente relacionadas com essa atividade. Aqui eu faço um destaque, mais do que isso. A mística é gerada por atividade cerebral e ativa também espectros de todo o espaço do cérebro. A partir disso, um primeiro nome, esse é muito importante, o Michael Persinger, que é da Universidade do Canadá, a Universidade Laurentiana do Canadá, e esse ela teve a oportunidade de pesquisar. Ele fez um diálogo muito profundo sobre esta relação com o divino e o efeito nisso no cérebro humano. Ele vai dizer, a relação com o divino é fruto da atividade cerebral. Precisa olhar como um movimento de 2 lados. A atividade cerebral te leva a uma relação com o divino, a relação com o divino provoca atividade cerebral. E aqui ele fez uma pesquisa interessante. Em religiões que têm dons estáticos, entre eles, um nome técnico, o povo da teologia conhece, glossolalia, falar língua estranha, que não é um fenômeno exclusivo do cristianismo. Quem for num terreiro de candomblé na Bahia vai encontrar as mães de santo falando em Yorubá, que é uma língua que mais ou menos existe. Mas na hora do transe há uma expressão de fala em língua e não inteligível ou uma língua diferente. E foi feito um acompanhamento nesses momentos de transe a partir de verificação com eletroencefalograma. E o resultado da atividade cerebral constatado, e aqui eu vou falar com muito cuidado, porque senão pode confundir, equivale à atividade cerebral de uma pessoa durante um ataque epilético.
Atenção, nem o pesquisador, nem a Sebastiana, nem eu estou falando que dons espirituais é um tipo de epilepsia, não é isso. O que estamos falando é que a intensidade dessa atividade cerebral é equivalente à intensidade de uma das coisas que mais chama a atenção. Quem já viu alguém epilético, o que é um ataque epilético? Ou seja, os estados alterados de consciência se manifestam também nesses espaços religiosos. Eles são produtores e eles são também receptores de atividades cerebrais intensas. Atenção, novidade. Religiosidade não é somente um fenômeno social, cultural. Ele é parte da existência humana. Está ligada às nossas atividades, está ligada à nossa maneira de ser. Um segundo pesquisador, e aqui vai entre aspas, é o Hal Joseph. Ele é interessante pelo seguinte, ele é considerado um pseudocientista. E eu acho que tem razão, tá? Ele força muito a barra. Ele é apaixonado por OVNI, por marciano, por outras coisas, mas também tem um livro e tem uma pesquisa sobre as relações entre a neurociência e a fé. O que me chama a atenção, e eu falo desse pesquisador, é que esse tema extrapola fronteiras. Ele não só se insere dentro do mundo da academia, mas ele ganha também esse espaço desse mundo, vou chamar assim, underground, de uma ciência mais ou menos esquisita, mas que é antenado com temas que mexem com o imaginário popular. Eu tenho alguém que discute OVNI, marciano, teorias da conspiração da NASA, preocupado também com a relação da neurociência e fé. Ou seja, é um assunto que extrapola as fronteiras do cotidiano. E ele vai trabalhar. Lógico, ele não vai trabalhar. Ele tem até doutorado, ele tem pesquisa em neurociência, mas ele vai discutir com gente séria, ele vai até buscar alguma coisa. E vai entrar a discussão da amígdala, do hipocampo e do lobo temporal, que já foi falado, como elementos aonde se encontra esse espaço da religiosidade, da transcendência. Frente a isso, e eu tenho que correr, eu estou controlando o meu tempo, esses dois modelos, mesmo com a controvérsia aí desse pesquisador, mostram uma relação da experiência mística com atividades cerebrais. Isso aponta que a mística religiosa pode ser caminho de cura ou caminho de adoecimento. Atenção. A mística religiosa pode ser espaço curativo ou pode ser um espaço de enfermar a pessoa. E aqui entra a necessidade do olhar interdisciplinar. Porque se eu tenho a espiritualidade como elemento que nasce através de atividades cerebrais e que provoca também respostas cerebrais, eu posso ter
espiritualidades que promovam a depressão, que promovam o medo, que promovam o ódio. A título de exemplo, o Brasil viveu, nos últimos anos, uma crise sem precedente no mundo evangélico por suicídio de pastores. Por detrás disso, uma espiritualidade que eu vou comentar, baseada no sucesso, que tinha uma cobrança tão alta sobre essas lideranças religiosas, que o desequilíbrio levou a tirar a própria vida. Também situações de depressão, situações de ódio a tudo aquilo que é religioso por experiências extremamente frustrantes. E mais do que isso, por rupturas com relações sociais e comunitárias, gerando discurso de preconceito, ódio e afastamento. E aí vem um problema. Se eu digo que a espiritualidade ela é uma questão social, a violência provocada por alguém religioso em termos de preconceito, de relação de ódio com o outro, é um fenômeno social. Mas, quando eu entro no campo das experiências mais íntimas do ser humano, a partir da sua questão, do seu cérebro, do seu pensamento, essas relações de violência ganham uma conotação diferente. Porque ele passa a viver uma firme convicção, um entendimento, uma percepção de que o outro é algo ou alguém a ser destruído. Já não é mais um fenômeno social. Já se torna íntimo ou se torna quase que intestino esta relação de ódio para com o outro. Porque ela já não se localiza dentro de uma reflexão ou de uma experiência social. Ela está inserida dentro das ligações neurais que essa pessoa construiu. E isso é terrível. Por isso, precisamos rever os nossos modelos de espiritualidade. Para aqueles que são da área da religiosidade, os modelos clássicos são contemplativa, carismática, social e justiça, ecológica, litúrgica, que tem a ver com como entendemos socialmente a minha inter-relação. Porém, hoje, temos modelos de estrutura ou de espiritualidade, algumas que são portadoras de potencial de adoecimento, e precisamos construir espiritualidade saudável. Por exemplo, essa espiritualidade autocentrada e triunfalista, que marca boa parte das comunidades de fé hoje, não só dentro do espectro do cristianismo, de outros espectros também, apontam para o ser humano a sua capacidade de ser, de acontecer, e o seu merecimento de tudo o que o mundo possa oferecer. É a exacerbação de um eu que pode ser muito bem descrito nas perspectivas de Bauman, quando ele fala desse eu que é a única coisa sólida flutuando num mar de coisas voláteis. Emprego, família, tudo isso já não tem mais importância. O eu é o mais importante. Esse tipo de espiritualidade autocentrada e triunfalista lida mal com o fracasso. Não sabe lidar com o problema. Não sabe lidar com a realidade mais constante da vida humana, que é quando as coisas não dão certo. E mais do que isso, quando dão certo,
é porque ele é especial, porque ele é merecedor e os outros são indignos. Então é uma espiritualidade que gera o afastamento, a quebra de relações, a busca de olhares muito mais formado por guetos, e isso é adoecedor. Aqui se localizam muito desses suicídios que nós temos tido ao longo desse período. A outra, uma espiritualidade agressiva, que aí é o grande problema que nós vivemos hoje como sociedade, porque eu tenho a espiritualidade dentro do âmbito da religião, mas também tenho dentro do âmbito da política, em que determinados personagens políticos não são políticos, são semideuses. Alguns ficam bravos que eu falo isso e falam, por que semideus? É um deus. Quer dizer, não pode ser questionado, não pode ser colocado, e todo aquele que é contra é inimigo. E tem que ser destruído. E tem que ser colocado de lado. E tem que ser discriminado. Esse tipo de espiritualidade que transcende o âmbito da religião é uma marca também característica do mundo que nós vivemos. Por isso, o nosso desafio é buscar desenvolver uma espiritualidade que seja socializadora, ou que promova o encontro com o outro, que parta das fragilidades, que parta das dificuldades, que entenda a pluralidade, que entenda a diversidade e que possa construir espaços de apresentar o ser humano como um ser que, desde o seu momento inicial de geração, é um ser social, porque ele é um ser relacional. Uma relação que começa umbilicalmente, mas também por outros mecanismos com a mãe, que ganha o aspecto da família, mas que vai se ampliando também. Uma espiritualidade que não promova essas expressões, ela é adoecedora. E aqui se localizam os desafios. Para todos nós, em termos interdisciplinares, mas especialmente para lideranças religiosas. E por que para lideranças religiosas? Porque falta, e aí a necessidade da interdisciplinaridade, do diálogo como mesas como esta, para que lideranças religiosas percebam que estão lidando com constituição do ser a partir da sua expressão mais importante, que são as suas relações, as suas ligações neurais, que tornam ele quem ele é em relação na sociedade que ele vive. Um líder religioso não lida com o fenômeno religioso somente. Lida com o ser humano em toda a sua complexidade. E se não der conta disso, ele é também um elemento adoecedor. Esse é um desafio dentro do campo da religião para a pastoral, mas é um desafio para a interdisciplinaridade, entender que a religião tem que ser considerada não mais o patinho feio do mundo das ciências, mas o companheiro de caminhada na construção de um mundo mais justo, mais solidário e mais fraterno. Porque, quando falamos isso, não estou falando em termos somente sociais, mas eu estou falando que para um mundo justo, social e fraterno, eu preciso de seres humanos saudáveis, que tenham capacidade de viver a sua vida na sua dimensão plena de todas as relações e de todos os campos. Por isso, é necessário a união, é necessário dar as mãos em torno disso. Aqui, então, um pouco do referencial teórico, a tese da Sebastiana, que tem aí umas 4 ou 5 páginas de livros de neurociência e religião e artigos, e depois os dois que eu citei, o Persinger e o Joseph,
O Joseph é esse que tem que ler com cuidado. Mas vale a pena ver o underground dessas pesquisas. Obrigado, gente. Queremos agradecer ao professor Dr. Paulo Garcia por essas reflexões e para nós pensarmos um pouco. Nesse momento eu quero convidar, com prazer, o biomédico Dr. Jaime Pires, graduado em biomedicina pela Universidade Federal de Piauí, do Piauí, especialista em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, USP, mestre em neurociências pela Universidade Federal de São Paulo, doutorando em neurociências pela Universidade Federal de São Paulo, membro associado da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento, secretário-geral da Sociedade Brasileira de Cientistas Católicos e coordenador do curso de Biomedicina do Centro Universitário FUNVIC. Jaime, por favor, tome o seu lugar. Pronto. Olá, boa noite, tudo bem? Queria agradecer a presença de todos, agradecer os meus colegas que me antecederam aqui na fala, a comissão organizadora do SIC pelo convite. É uma alegria e uma honra falar de um tema pelo qual eu sou profundamente apaixonado, escolhi para estudar a vida, que é neurociência, né? Então tem sido o meu campo de mestrado, foi o meu campo de mestrado e tem sido o meu campo de doutorado, quase na reta final. Então, o tema que eu trouxe para essa noite foi neuroinflamação e neuroplasticidade, fazendo um paralelo com o que a doutora Fabiana e o doutor Paulo bem explanaram aqui brilhantemente, né? Falar um pouco sobre esses mecanismos neurais, de como eles se comportam e de o quanto o prejuízo na primeira infância pode ser um grande problema na vida futura. Então, primeiro, para a gente começar a entender isso, é preciso a gente olhar para o neurodesenvolvimento do sistema nervoso central, que a literatura nos relata e comprova que começa no final da segunda para começo da terceira semana gestacional. Então, uma fase de vida embrionária bem recente, bem nova, bem no começo de tudo. Então, nós temos a formação do sistema nervoso. Completo, total? Não. Sistema nervoso, a gente vai ver daqui 2, 3 slides meus, que a gente só vai ter esse sistema nervoso completamente formado depois do nascimento, né? Então, quando a gente olha para essa representação de semanas e olha para as células sendo formadas, a gente percebe que no começo, nas primeiras semanas, as células não estão completamente especializadas, é o que a gente chama de células totipotentes, pluripotentes, as famosas e populares células-tronco. Uma célula que é capaz de se dividir, de se multiplicar e de se especializar em qualquer coisa. Pode virar uma célula de dente, uma célula de pele, uma célula de coração, uma célula de fígado e um neurônio, que é a célula do sistema nervoso central, ou a principal dela, pelo menos. Então, quando a gente olha, a gente percebe que existem, no começo ainda, por volta da 10ª semana, a gente tem poucas camadas formadas nessa estrutura neural. Então, forma-se o tubo neural, as cristas, e vão se desenvolvendo ao longo da embriogênese. E aí essas camadas vão ganhando cada vez mais forma, elas vão ficando cada vez mais espessas, e as células que até então eram pluripotentes, eram células-tronco, vão, com o passar da idade, com o passar das semanas, se especializando. Uma célula que podia ser qualquer coisa, resolve, então, é direcionada a ser uma célula
nervosa, um neurônio. E aí aqui a gente vê, quase na semana de nascimento, né? Porque nascimento a termo, a gente está falando da 37ª semana, mais ou menos. Então, do final, né, entre 32 e 34 até o nascimento, aí a gente tem a estruturação completa dessas camadas e a especialização de boa parte dessas células. Quando a gente olha para essa outra representação, aqui, eu não estava no comecinho da fala da doutora Fabiana, mas estava no carro pelo link assistindo. E eu vi que ela falou em poda neural. Poda neural, que é essa poda sináptica aqui, se você acompanhar o roxinho, você percebe que tem um limiar de nascimento, e essa poda neural só começa a acontecer depois que a gente nasce. E a doutora Fabiana falou exatamente isso, né? Que essa poda neural dá-se ao nascimento. Ela começa aqui no finalzinho do período gestacional e vai começar logo depois do nascimento. Se a gente olha para todas essas atividades aqui e olha para essa linha do tempo, a gente percebe que algumas atividades acontecem antes da gente nascer, ainda no período gestacional, e outras delas vão acontecer somente depois. Se a gente olha para a neurogênese e migração neuronal, isso acontece predominantemente no período gestacional. Não acontece neurogênese na vida adulta? Acontece, mas numa escala exponencialmente menor. E isso explica o porquê que a gente não regenera neurônios. Porque nós não temos uma grande capacidade neurogênica. Então, um neurônio, uma vez morto, ele está morto. É muito difícil você recompor neurônio. Existe pequenas zonas subventriculares, logo abaixo do terceiro ventrículo cerebral, perto do hipocampo. Ali tem um pequeno nicho neurológico, que é talvez a mais famosa, o mais famoso nicho neurológico, e de lá nascem outros neurônios, mas uma quantidade infinitamente menor do que neste período aqui. A poda sináptica, então, mais à frente, mielinização, formação de sinapses, migração neural. Bom, feito este pequeno prólogo, aí a gente pode, então, começar a falar de, se o passador ajudar. Benê, ajuda aqui. Eu acho que travou. Ah, pronto. Pronto, agora foi. Ou não. Pronto, aí a gente pode começar a falar de neuroinflamação, que é o primeiro tópico que eu quero trazer para essa minha fala. Então, neuroinflamação, o que é uma inflamação? Caracteriza-se por um fenômeno complexo, bastante dinâmico, multimediado por diferentes tipos celulares, por diferentes sinais químicos e vias de sinalização celular. E aí, quando a gente fala de neuroinflamação, a gente está falando de um processo inflamatório no sistema nervoso central, apresentando características específicas devido à localização anatômica. Isso, traduzindo, quer dizer o seguinte: o pessoal da área de saúde bem sabe quais são os sintomas e sinais clássicos de um processo inflamatório. Vocês lembram disso? Alguém arrisca me ajudar nessa lista de sinais e sintomas? A professora Marina está me indicando falar que vale nota, tá? Quem falou? Rubor, o que mais? Calor, dor, edema, não é assim? O tumor, o inchaço, pois bem, esses sinais clássicos de inflamação a gente não vê no sistema nervoso central. É por isso que aqui o termo neuroinflamação caracteriza bem um processo inflamatório nesta região, nesse sistema. Porque comportamentos clássicos de um processo inflamatório nós não observamos com a mesma intensidade no sistema nervoso. Tá? O que acontece na neuroinflamação? Então, nós temos, quando a inflamação instalada no sistema nervoso central, ela se dá, a primeira coisa que acontece é um recrutamento de soldados, e aí, mais especificamente, essa azulzinha aqui, que são micróglias. Micróglias são leucócitos, assim, de maneira geral, residentes no sistema nervoso central, que estão ali para combater, sabem, né, Érica? Vão lembrar do... Todos da saúde sabem. A professora Érica está garantindo que sabem. Todo mundo passou pela disciplina dela. Era para saber. A gente pode fazer uma prova no final.
Micróglia, então, é este morador residente do sistema nervoso central e ela é responsável por combater os processos, as injúrias que o encéfalo sofre. Aqui eu já abro um parêntese para falar de encéfalo, que é outra coisa que todo mundo deveria saber, né? Então, vou só lembrar para quem não é da área da saúde, porque nós temos pessoal das humanas, das exatas. Quando a gente fala encéfalo, a gente está falando de 3 estruturas juntas: cérebro, cerebelo, para mim a parte mais bonita do encéfalo, e o tronco encefálico. Cérebro, cerebelo e tronco encefálico juntos formam o encéfalo. Tá? Então, quando a gente fala de um processo neuroinflamatório, a gente pode estar falando de um processo em toda a extensão. Quando a gente fala de um processo neuroinflamatório, a gente pode estar falando da extensão, num processo inflamatório em toda a extensão do encéfalo. Tá? Então, basicamente, eu tenho um recrutamento de micróglias, né, que são estes soldados, e aí, uma vez que essas micróglias, uma vez que o corpo resolve combater um processo inflamatório no sistema nervoso central, o que a gente vê é uma série de consequências agudas e crônicas. Este aqui, só para a gente começar a dar concretude à fala, isso aqui é o delineamento experimental do meu mestrado. Eu não vou explicar a minha dissertação de mestrado, mas queria chamar a atenção para este começo e este final. O que é PN aqui é pós-natal. Eu trabalhava com modelo animal, ratos Wishers, aqueles ratos bonitinhos, branquinhos, de cauda longa, olho vermelho. Eu trabalhava com eles, assim como no doutorado. Aqui eu tenho PN0, ou seja, o dia em que o rato nasceu. Eu era quase ginecologista obstetra dos ratos. Eu acompanhava a rata grávida por 21 dias, acompanhava o parto e depois ficava com os filhotes cuidando nos primeiros dias. Então, PN0, o rato nascia, e depois, a partir do PN1, ou seja, um dia depois que ele nasceu, 3 dias, 5 e 7, eu aplicava LPS. LPS é uma sigla para lipopolissacarídeo, que é uma substância extraída da parede de bactérias gram-negativas e que promove neuroinflamação. Isso é um modelo clássico para estudar neuroinflamação no mundo inteiro. Por que a gente escolhe LPS? Porque ele tem a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica, que é uma barreira de proteção do sistema nervoso. Uma vez escolhido o LPS aqui, a gente aplicava, então, o LPS nos animais, nos filhotinhos de ratos, no dia 1, 3, 5 e 7. E aí, 89 dias depois, praticamente 3 meses depois, eu eutanasiava esses animais e aí ia estudar o encéfalo deles para ver o que tinha acontecido. 3 meses para entender essa injúria crônica. Mas como crônica só são 3 meses? Se a gente translacionar 3 meses de um rato, equivale a mais ou menos 45, 50 anos de um adulto. Então é um tempo bom para a gente conseguir fazer esse comparativo translacional. Olha o que eu encontrei. Esta é uma fotomicrografia de microscópio confocal de fluorescência. Isso são lóbulos cerebelares. Aqui eu tenho um grupo naive. Grupo naive é um grupo controle. É um grupo que não recebeu nenhuma droga, nenhum LPS. E isso aqui são os grupos que receberam lá no comecinho da vida. Eu apliquei nesses animais. 3 meses depois, eu fui olhar o que tinha acontecido no cerebelo. Por isso a minha paixão por cerebelo, porque o meu mestrado foi concentrado em cerebelo. 3 meses depois, eu fui olhar o que tinha acontecido no cerebelo. No cerebelo dos naives, nada. Estava lindo, dos controles, aqueles que não tinham recebido a droga. No chã, e aqui, infelizmente, não vai dar tempo de explicar o que é um chã, mas imaginem que é um controle, também não tinha acontecido nada. Agora, quando eu olho para os cerebelos dos animais que receberam LPS, eu encontro essas células de Purkinje, que são neurônios cerebelares, fora de onde deveriam estar. Células ectópicas, fora do local correto. As células eram para estar todas ali, em monocamada, alinhadas, bonitinha. Você percebe que existe uma bagunça aqui, e parte dessas células está aqui, onde não deveria estar? Isso pode ter sido causado, e nós acreditamos, a nossa hipótese é essa, diante de outros testes que nós fizemos, de que essas células erraram o caminho justamente por conta da neuroinflamação aguda que sofreram quando crianças. Vejam, o nosso cérebro não está completamente desenvolvido quando nasce. Nós nascemos e esse cérebro vai amadurecendo e nós temos uma maturação cerebral até 18, 20 anos de idade.
na primeira parte da vida, essa que a doutora Fabiana trazia dos 1000 dias, é a parte mais crucial, porque boa parte do que não está maturado vai maturar ali. Uma neuroinflamação neste período é crítico para o que a gente vai ver futuramente, ou ali mesmo de forma aguda. A neuroinflamação que eu provoquei nos animais provocou no cerebelo. O cerebelo só está pronto depois do nascimento. As células vão se alinhando e encontrando o seu lugar. Com a neuroinflamação causada, essas células perderam o rumo. E esse deslocamento de células poderia provocar nesses animais déficit motor, poderia provocar nesses animais déficit cognitivo, e a gente pode translacionar isso para um ser humano. Outra coisa que eu encontrei são micróglias. Lembra da micróglia? O soldadinho que é recrutado? Aqui tem pouca, aqui tem mais ou menos, aqui tem muita micróglia. Quando eu olho para a densidade microglial dos animais que receberam a droga, era muito grande, ou seja, tinha um processo neuroinflamatório instalado. Aqui não dá para vocês verem bem, então eu resolvi ampliar. Isso aqui é uma micróglia sadia, uma micróglia que talvez eu e você tenhamos neste momento no nosso encéfalo. Isso aqui é uma micróglia envelhecida. E aqui é uma micróglia ativada frente a um processo de injúria neuroinflamatória. Você percebe que aqui ela tem os braços mais longos e finos, aqui são mais curtos e grossos. O corpo celular também aumenta. Isso é típico de uma célula que está em processo de combater alguma injúria. E como a gente está falando de cérebro, de encéfalo, a gente está falando de uma neuroinflamação. Aqui, para finalizar os resultados que eu trouxe, isso aqui é outra coisa que promove muita neuroinflamação e que é conhecido de todos nós. Radicais livres. Ânio superóxido. Isso aqui é um animal naivo. O mesmo animal, eu fui avaliar o tecido cerebral deles para ver o quanto de radicais livres tinha. Aqui é uma coloração de DAP e aqui é uma coloração de etidina. É isso aqui que interessa para a gente olhar. O quão vermelho está isso aqui? Isso aqui é um merge. É quando a gente coloca DAP e etidina um em cima da outra. A gente junta as duas imagens. Olhem para isso aqui. No naive, no controle, eu não tenho praticamente nada. Agora, quando eu olho para o LPS, olha o tanto de radical livre produzido por esse processo inflamatório 3 meses depois. A neuroinflamação, 3 meses depois, ainda era persistente nesses animais. A literatura nos aponta, quando a neuroinflamação cerebelar acontece, que ela pode ser um fator de risco significativo para resultados motores, de coordenação, cognitivos, comportamentais, adversos, mas não só cerebelar, o encéfalo inteiro. A Organização Mundial da Saúde fala, acho que no último censo de 2 anos, pelo menos é o que eu me recordo, em 15 milhões de bebês nascidos... Posso trocar de microfone? Benê? Acho que foi. Vamos ver. A Organização Mundial da Saúde fala... Tá aqui fora. Oi, pronto. Então, voltemos. A Organização Mundial da Saúde fala em mais ou menos 15 milhões de bebês nascidos pré-termos em um ano no mundo. O que é um bebê pré-termo? Um bebê prematuro. Quando é que um bebê é considerado prematuro? Quando ele tem menos de 37 semanas gestacional. Esse é um bebê prematuro. Vejam, a literatura fala que um bebê que nasce a termo, ou seja, um bebê que nasce no tempo certo, ele recebe no hospital, dependendo do protocolo hospitalar, ele fica 24, 48 horas, ele vai receber 50 manipulações diárias. A enfermeira que passa, o médico que passa, a obstetra que passa, mais ou menos 50 manipulações dia. Um bebê que nasce
pré-termo, ou seja, um bebê prematuro, recebe, em média, de 250 a 300 manipulações por dia. Isso é o suficiente para causar um processo neuroinflamatório gigantesco. E aí o que a gente vê futuramente nessas pessoas é pessoas predispostas a um monte de doenças neurológicas, psiquiátricas e psicológicas. Ansiedade, depressão, Alzheimer, Parkinson, Huntington. Quando a gente olha para a neuroinflamação num todo, se a gente começa a cultivar desde sempre uma vida saudável, tranquila, né? Praticando exercício, lendo bons livros, a gente vai envelhecer de forma bem, positiva. Agora, se a gente tem uma vida regada ao estresse, se a gente sofreu esse processo neuroinflamatório na infância, se a gente tem uma vida sedentária com obesidade, um monte de coisa que não presta, se a gente não se cuida de agora, a nossa tendência é, no futuro, ter problemas ou doenças neurodegenerativas, desordens psiquiátricas das mais diversas. A literatura sobre isso é robusta? Não, a literatura sobre isso é a mais robusta que você puder imaginar. Você pode ler quantos artigos, achar quantos artigos você quiser em termos de literatura. Esse é o artigo do meu mestrado, aquelas fotos estão aqui, inclusive. Preciso de mais 5 minutos para terminar. E aí, para falar de neuroplasticidade, né, e aí eu vou fazer um paralelo agora com o que o Dr. Paulo falou, neuroplasticidade nada mais é do que a capacidade derivada do cérebro de reestruturar suas vias neurais e conexões sinápticas em resposta à aprendizagem, experiências e estímulos ambientais. E ela também recebe o nome de plasticidade cerebral ou plasticidade neural. É o seguinte, a gente está cercado de estímulo. Nós temos 5 sentidos, né? E nós recebemos esses estímulos captados pelos nossos sentidos. Uma vez que eles são recebidos pelos nossos sentidos, leva-se tudo para o cérebro. Ainda na época dos gregos e romanos, acreditava-se que o órgão principal era o coração. Eu não queria decepcionar os apaixonados, mas nós sabemos que o órgão principal não é o coração, e sim o cérebro. Então tudo pode até passar pelo coração, mas tudo vai para o cérebro. Essa maquinaria perfeita. E ele é que responde a esses estímulos que nós recebemos. Pronto. Deixa eu voltar aqui, porque esse é um dos meus experimentos de doutorado, e eu queria usar ele só para a gente entender algo. Eu estudo no doutorado agora, eu estudei neuroinflamação no mestrado, mas no doutorado eu estudo neuroplasticidade. Eu quero justamente entender como é que o cérebro de um rato e de um macaco funcionam. Eu comparo as duas espécies, ratos e macacos. E eu quero entender como é que esse cérebro funciona por uma via específica, que é uma via por um gene de resposta imediata. Vou dizer só isso para não adentrar mais. E aí eu trouxe esse experimento, que é um dos primeiros experimentos que eu faço ou fiz para o meu doutorado. É um experimento comportamental, de medo. Eu aplico medo, porque isso é um estímulo, todos nós sentimos medo, é um estímulo fisiológico, por sinal. Então eu aplico medo nos ratos, aplico medo nos macacos, e depois vou avaliar o cérebro deles em vários aspectos. Vejam, os 2 primeiros animais são animais controles. Aqui eu tenho uma caixa de acrílico, uma caixa oculta, escondida, o animal pode entrar e sair, e aqui na frente dele tem uma coleira que um gato usou. Um gato doméstico, de uma colega do meu laboratório. Esse gato usou essa coleira 3 semanas. E aí a coleira foi apresentada aos ratos, e os ratos entraram no aparato e não ficaram com nenhum pingo de medo. Nem um pouquinho, nem um tiquinho. Eles se aproximam da coleira, eles cheiram a coleira, teve alguns que arrancaram a coleira e levaram embora. Quando eu olho para os experimentais, vejo o que vai acontecer nos 2 vídeos de baixo. Eles sentem o cheiro, esse aqui levanta a cauda, esse já corre para dentro, isso aqui é posição de avaliação de risco, eles entram e praticamente não saem mais. Eles só sentiram o cheiro da coleira do gato, eles não viram o gato. Esse aqui faz o que a gente chama de avaliação de risco, ou readout, ele levanta a cabeça e tenta sondar o que acontece no perímetro. Esse aqui, depois de um tempo oculto, também começa a fazer isso. Mas em nenhum momento eles vão mais se aproximar dessa coleira, porque eles sabem que ali tem uma ameaça. O mais interessante disso tudo é que são ratos de laboratório. Esses ratos nasceram dentro do laboratório, foram criados dentro do laboratório e nunca viram um gato na vida. O que a gente chama, para explicar isso, o que a gente usa como explicação disso é a memória filogenética. Ao longo da evolução, de alguma forma, esses ratos preservaram esta memória aversiva a um gato. E isso passa por mecanismos de neuroplasticidade.
o mecanismo de neuroplasticidade que vai ser ativado naqueles animais que receberam a coleira sem cheiro, ou os mecanismos de neuroplasticidade que vão ser ativados naqueles ratos que receberam a coleira com cheiro, vão promover uma série de mudanças no cérebro. E é exatamente assim. Então, sinapses vão acontecendo, um neurônio vai se comunicando com o outro, e aí padrões de resposta vão sendo criados. Claro, para um animal que recebeu uma coleira sem cheiro, o caminho vai ser um. Para o animal que recebeu a ameaça, o caminho vai ser outro. Deixa eu passar aqui. É mais ou menos, para quem conhece, Tetris, um joguinho um mini videogame portátil que a gente ficava jogando e tentando encaixar peças, né, Beto? É mais ou menos o que acontece aqui. É que o Beto estava tão assertivo ali com a cabeça. É mais ou menos o que acontece aqui. Na neuroplasticidade, tem hora que o nosso cérebro vai se rearranjar de uma maneira e tem hora que ele vai se rearranjar de outra. É igualzinho jogar Tetris. Uma hora o L vai vir deitado, uma hora o L vai vir em pé, uma hora o L vai vir de ponta cabeça, uma hora a gente vai criar um caminho de resposta cerebral, outra hora, a depender do estímulo que a gente recebe, ele cria outro caminho. Que estímulos eu posso dar para o meu cérebro criar neuroplasticidade? Os mais diversos. Eu posso ter neuroplasticidade a partir da dança, a partir do momento que eu tenho que decorar uma coreografia, aprender a música, saber todos os passos, ritmar isso, eu crio padrões neuroplásticos. Eu posso instigar a neuroplasticidade a partir da aprendizagem de um segundo idioma, né? Se você fala inglês, se você fala francês. E, claro, da atividade física, oxigenação do cérebro, liberação de neurotransmissores como dopamina, serotonina, que são hormônios do prazer, de recompensa. Tudo isso promove neuroplasticidade. Aqui, e agora eu faço diretamente paralelo com a fala do Dr. Paulo, outra área que pode provocar a neuroplasticidade é a nossa espiritualidade. São atos de fé. Quando a gente olha para o nosso cérebro durante um processo de oração ou de meditação, o que a gente vê são diversas áreas cerebrais sendo ativadas. Lobo temporal sendo suprimido. O lobo temporal tem a funcionalidade, tem a responsabilidade de perceber o espaço, o tempo e o espaço. Por isso que quando a gente está numa oração muito profunda, a gente simplesmente esquece quem está ao redor ou de onde a gente está. Porque o lobo temporal, ele é suprimido. E uma outra coisa que é superativada é o lobo frontal ou o lobo médio frontal. Ele é superativado porque está diretamente relacionado com as emoções e com a transcendência mística, com aquilo que nos conecta com algo que a gente não vê, mas que sabe no nosso íntimo que existe. E aí, quando a gente fala da literatura, a literatura também é super vasta para essa relação de espiritualidade e neuroplasticidade. Esses são alguns dos artigos que eu trouxe, e aí você pode encontrar inúmeros na literatura sobre isso. Bom, eu acho que é isso. Eu faço meus agradecimentos, então, à nossa querida faculdade. Tem sido a minha casa nos últimos 2 anos. A Universidade Federal de São Paulo, também a minha casa, né, onde eu estou finalizando minha pós-graduação. Ao SIC, novamente, pela oportunidade. E encerro com essa fala do Louis Pasteur. Inclusive, sou muito fã dele. O pai da microbiologia moderna. E diz que um pouco de ciência nos afasta de Deus e muito de ciência nos aproxima. E eu, como neurocientista, acredito muito nisso. Toda vez que eu me debruço sobre um encéfalo, seja de rato, de macaco ou de um ser humano, eu olho para aquela máquina magnífica e fico impactado e imaginando que realmente não há possibilidade de mãos humanas terem esculpido aquilo, né? Somente Deus, de fato. Muito obrigado, acho que é isso. Queremos agradecer ao professor Jaime, nosso colega amigo de trabalho. Eu vou pedir nesse momento para que a professora a doutora Fabiana ocupe um lugar aqui conosco, o Paulo, por gentileza, o Jaime que já está aqui conosco. Vocês podem ficar à vontade. E nesse momento nós estaremos abrindo para as perguntas. Queria perguntar para a doutora Fabiana. Como se percebe que uma criança ou um adolescente que tem um comportamento inadequado, né, atitudes inadequadas, ou
seria agressividade, por exemplo, ou dificuldade de aprendizagem, que isso seja consequência do estresse tóxico. Como que eu posso associar esse comportamento ou essa dificuldade, dizer que tenha sido algo lá nesses 1000 dias iniciais? E aí, percebendo-se quem seria o profissional adequado no tratamento? Provavelmente o psicoterapeuta, né? Então, a princípio, os pais, né, por isso que precisa, é muito importante essa conexão entre os pais, o pai, a mãe, a família e a criança, né? Então, eles, muitas vezes intuitivamente, porque às vezes não tem uma percepção desse desenvolvimento em geral, mas ele vai percebendo algumas ou mudanças no comportamento, ou alguns comportamentos diferentes, né? E aí a gente acaba usando ali, falando isso de uma forma mais leiga, a comparação, às vezes, com o irmão, ou um comportamento diferente, ou que é mais comum na escola, né? Então, o professor identifica, a escola começa a identificar que algumas questões estão diferentes e aí orienta a buscar um psicopedagogo ou um psicólogo, e aí a gente começa uma investigação com essa criança, com uma boa anamnese com essa família, entendendo como que funciona essa família, como é que as coisas acontecem, e muitas vezes olhando, entendendo também a família, o que os pais trazem das próprias questões deles, né? E aí a anamnese nos ajuda muito a entender essa família, como isso se dá, e quais os costumes, qual a rotina, como foi ali essa gestação, como foi depois dessa gestação, né? E aí, através de testes também, são pontos que faz com que a gente consiga avaliar um pouco melhor isso, né? Falando na parte da psicologia. Obrigado. Mais alguma pergunta, professora, por gentileza? Boa noite. Professor Jaime, de uma forma geral, mais simplista mesmo, a neuroinflamação, ela acontece mais enquanto os neurônios, enquanto o sistema nervoso está sendo formado, ou ela continua, pode acontecer após o nascimento? E a neuroplasticidade, o tempo todo? Neuroinflamação pode se dar a qualquer momento da vida. Uma pessoa que sofre um traumatismo crânioencefálico, por exemplo, um idoso que cai em casa, bate a cabeça, epilepsia, o Paulo já me corrigiu aqui. O Paulo tinha comentado dos processos epilépticos, né, que provocam neuroinflamação. Quem tem doença neurodegenerativa também tem processo neuroinflamatório. A neuroinflamação pode surgir em qualquer momento da vida. A neuroinflamação na infância, ela tem uma vantagem a mais, que é justamente ligada à neuroplasticidade. Quanto mais jovem a gente mais plástico é o nosso cérebro, maior é a capacidade de readaptação, maior é a capacidade de se regenerar. É por isso que é mais fácil a gente aprender um idioma quando a gente é criança, tocar um violão, né, consegue ler 10 livros ao mesmo tempo e distinguir as histórias. Quando a gente é mais jovem, com o passar da idade, as nossas sinapses vão sendo consolidadas, e abrir esses caminhos para a aprendizagem não é que é impossível, mas vai ficando um pouco mais difícil. Às vezes você tem que ler 10 vezes o mesmo texto para poder entrar na cabeça, né? E com a criança, não. Ela consegue fazer padrões de sinapse muito mais rápido. Neuroplasticidade. Então, a neuroplasticidade acontece durante toda a vida, assim como a neuroinflamação. A diferença é que na idade, na primeira idade, ali na primeira infância, na primeira parte da vida, a gente tem uma vantagem para superar a neuroinflamação e uma maior capacidade de neuroplasticidade. Professora? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês, né, pelos conhecimentos que nos trouxeram hoje, realmente muito bons. Eu gostaria de perguntar à psicóloga e ao teólogo, mas é claro que o professor Jaime também pode, de repente, nos ajudar. Numa criança com transtorno de conduta, a espiritualidade, não estou falando de religião, é claro, né? A espiritualidade pode ajudar de alguma forma? E se puder, a partir de quantos anos, mais ou menos, que nós devemos
infelizmente, até adolescentes, né, com transtorno de conduta e com condutas bem difíceis para a sociedade, de que forma a espiritualidade pode ajudar? E assim, dentro da neurociência, aí eu acho que o Jaime também pode estar colaborando, em que local, especificamente, a espiritualidade pode estar ajudando essas crianças e adolescentes com transtorno de conduta? Olhando a criança, eu acho que a gente tem alguns desafios. Primeiro, que tipo de espiritualidade que eu penso na minha relação com a criança? Porque eu posso ter espiritualidades que só vão trazer mais transtorno ainda para a vida dessa criança. Vou dar um exemplo a partir do meu universo. O meu universo é igreja local, é uma igreja protestante, que, assim, o protestantismo tem como característica ter um envolvimento muito mais continuado das famílias e também uma valorização do espaço de aprendizagem das crianças. Então, as crianças estão desde sempre dentro da igreja. Na minha igreja, vira e mexe, tem criança correndo para lá, para cá, e as mães preocupadas. Eu sempre falo o seguinte, deixa correr. Vem, às vezes, sou pastor também, estou lá no púlpito. Tem uma criança que já vem, já senta do meu lado, às vezes segurando a perna e tal, e deixa. Ela tem que sentir que aqui é a casa dela, porque aí ela vai sentir o acolhimento. Há uma espiritualidade que se desenvolve que a criança já tem que ser doutrinada desde criança. E aí é quase que ordem unida para a criança. Senta, levanta, fica. Isso pode piorar a situação comportamental. A criança precisa, desde sempre, num ambiente de acolhedor, e aí eu falo dentro da espiritualidade religiosa, porque aí eu deixo a parte mais psicológica para quem é do especialista. Mas em um ambiente acolhedor, ela vai descobrindo no contato social os limites, as possibilidades, as transgressões, e isso vai moldando a personalidade dela. Por isso, crianças com dificuldade comportamental precisam ter um acolhimento que lhe permita, de certa maneira, transgredir, perceber, analisar, rever, transformar, para ressignificar. Por isso que eu falo que é o problema do tipo de espiritualidade. Porque se for uma espiritualidade que tenta consertar ela de uma maneira violenta, pode até funcionar aparentemente. Ela vai assumir, devido a toda a capacidade adaptativa que ela tem, uma série de comportamentos que vão gerar elogios para ela. Mas internamente, na primeira chance que ela tiver, tudo aquilo que está guardado vai eclodir e aí a gente vai ter situações terríveis. Então, assim, é esse tipo de espiritualidade que aí sim, desde sempre tem que acontecer, porque a vida é moldada em todo o tempo. Eu, graças a Deus, hoje sou diferente do que eu era ontem. E assim, com uma criança, muito mais rápido, né? Excelente colocação, né? É difícil até complementar alguma coisa, mas concordo e eu acho que é exatamente isso. Essa espiritualidade ela não se é apresentada um dia porque a criança passou a ter um transtorno de conduta ou coisa igual, né? Isso é algo que vem lá de trás, que ela precisa ter tido esse aprendizado, ter tido essas experiências no ambiente que ela convive, na casa, inclusive a família durante a própria gestação, essas práticas, né? Às vezes é uma música que se coloca, é uma oração que se faz,
Eu sou vovó recente, né, fresca. Minha filha acabou de ter bebê e eu falava com a barriga com ela, colocava um louvor e cantava e falava, e ela também. E a gente percebe que quando a gente repete esse ciclo agora com ela nos braços, a gente percebe a mudança. Às vezes está agitada, e ela fica diferente. Então, isso é algo que precisa ter uma prática anterior, né? Mas não digo que não seja possível, mas com esse cuidado que o Paulo, né, falou, porque se você impõe uma religião para mudar um tipo de comportamento, sem que a criança ou o adolescente entenda a função daquilo e não faça parte das experiências de vida dele, isso pode virar uma revolta e não algo com benefício. E, inclusive, tive experiências de crianças que até viviam em situação espiritual, eu diria, de religiosidade, já frequentava, mas com algo mais religioso e não algo espiritual genuíno, né? E aí a situação às vezes piora. Então, doutora, o transtorno de conduta não deve ser visto como algo que a pessoa necessariamente leve pelo resto da vida. Ele pode ser, digamos, modelado, vamos dizer assim. Sim, eu acredito que assim, por isso que existe a psicologia. A gente não vai um transtorno do neurodesenvolvimento é um transtorno que a gente não muda, porque ele existe. Uma criança com déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno que ela geneticamente tem fatores que influenciaram, mas você muda o comportamento, né? A forma como a criança vai estar, ambiente, tratamento, se necessário medicação, alimentação, enfim, atividade física. Um transtorno de conduta ele tem fatores genéticos, mas muito mais fatores ambientais. Então, mudando o ambiente, trabalhando com essa família na parentalidade, a gente também consegue efeitos muito significativos. Eu vou ousar dizer, só um complemento, que a psicologia tem a grande missão de promover neuroplasticidade, porque é basicamente isso. E a religião também, é basicamente moldar pensamento e dar uma nova ressignificada, dar um novo estilo de conduta para um indivíduo que uma criança, um adolescente que até então tenha isso desviado de alguma forma, né, para o bem ou para o mal. Aquela árvore que ele mostrou ali, né? Eu falo com as minhas crianças, com meus pacientes, imagina um monte de raízes, né, que estão ali, elas foram moldadas, você aprendeu dessa forma, a família tinha essas crenças, esses costumes, mas nós estamos aqui para mudar essa lentezinha, né? E a gente usa o óculos, coloca o óculos. Como que a gente quer enxergar isso? E isso é um processo integral. Né? Então, quando eu trabalho com a criança, eu trabalho com a escola, eu trabalho com a babá, com a avó, porque não adianta você querer por uma via só transformar, porque o ambiente é muito mais potencializador do que 50 minutos, 1 hora de sessão. Então, se você não tiver um trabalho ativo ali, a gente não consegue ressignificar essas conexõezinhas, essa árvorezinha, essas raízes. Mas eu acredito, assim, eu sou apaixonada, isso que você falou sobre plasticidade neural, acho que assim, é tremendo, algo que a gente tem em mãos, assim, sagrado, divino, que pode transformar, realmente. Mais uma vez, nós queremos agradecer os nossos palestrantes, Dr. Paulo, Jaime e Fabiana. Muitíssimo obrigado. Deus abençoe vocês. Se vocês desejarem, podem ficar aqui, podem, por favor. Nós estamos dando uma pausa, nós temos um outro momento, mas eu quero, antes de passar para a professora Marina, agradecer a professora Elaine e a professora Marina por essa oportunidade, primeira vez que eu tenho que ficar bem comportado, né? E agradecer a todos, e foi um prazer fazer parte desse congresso, sou da casa e foi muito bom, e quero fazer menção da nossa pró-reitora acadêmica que está ali, professora Clarete, eu peço as palmas, é a nossa guardiã, né? A nossa salvadora, e eu quero mais uma vez agradecer e passar a palavra novamente para a professora Marina.
Bom, então, reforçando também agradecer a presença dos alunos, os professores que puderam estar aqui, agradecer muitíssimo pelo tempo que vocês nos presentearam aqui, tudo que nós aprendemos. Reforçar, muito obrigada, professora Clarete, nossa pró-reitora acadêmica. A pró-reitora de pesquisa e pós-graduação também está presente, ela foi lá nos auxiliar, que agora vamos ter as apresentações das exposições e apresentações dos banners. Se os alunos já estiverem começando a expor, tudo bem. Nós vamos finalizar aqui, aí os alunos que têm banner a expor já podem começar a fazer isso. E eu peço que a professora Elaine, a presidente deste congresso, suba aqui ao palco para dar uma lembrancinha para cada um dos palestrantes. Muito obrigada, professor Ricardo. Boa noite a todos.